E no nosso caso aqui, é um culto a Deus. Então a gente está reunido em família, todo mundo à vontade, mas vamos lembrar que a gente está no negócio sério aqui. A gente está aqui cultuando a Deus. Então, para começar o nosso culto, eu vou ler um salmo, que é o Salmo 1, que mostra, de certa forma, o que Deus espera da gente. Tá? Então, eu vou ler aqui o Salmo 1, se alguém quiser ler no celular, amanhã, sei lá. Tá? Vou ler aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que Deus fala aqui? Que é bem-aventurado, é feliz, é abençoado o homem que não anda no conselho dos pecadores, não fica de conversa fiada com as pessoas que desprezam a Deus, mas que o seu prazer está na lei do Senhor. Então, com o que você ocupa a sua vida, os seus pensamentos, as suas coisas? Com um problema, com diversão? Ou você pensa de fato nas coisas de Deus, na lei do Senhor? Então esse Salmo 1 coloca isso, que o seu pensamento não deve ficar nas coisas do mundo, que o seu pensamento deveria ficar na palavra de Deus. Nós vamos orar. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus nós entramos na sua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, e que o Senhor derrame o teu Espírito Santo aqui, para que a palavra possa não parar somente no ouvido das pessoas, mas que a palavra possa ir para o coração. Aceita, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Nós vamos para o louvor. Boa noite, todo mundo. Vamos cantar 3 louvores aqui. O primeiro se chama Ele é Exaltado, que, como o Tetel falou, né, que a gente tem que ocupar a cabeça nas coisas de Deus. E todo louvor, a Bíblia fala que louve ao Senhor todos aqueles que têm fôlego de vida. Então vamos louvar o Senhor. E o único que merece ser exaltado é Deus. Quem conhece ajuda, tá? Ele é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele
terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. A fala para a gente consagrar nossa vida ao Senhor. Tudo que a gente for fazer, consagre ao Senhor e tudo dará certo. Então a gente vai louvar o nome desse louvor agora é consagração. E os reis consagram tudo isso. Cantos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Tem uma passagem da Bíblia que fala que quando você for orar, não fica orando em público, falando alto, né, alongando as suas orações.
Mas antes entra no quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em segredo. E Ele em segredo acolherá a sua oração. Aqui essa música fala que de um lugar secreto, um lugar que é como um paraíso, um jardim secreto. E a Bíblia mostra, lá no livro de Gênesis, quando Ele criou o homem e a mulher, na viração do dia, Deus ia visitar o homem e a mulher para ter contato e para ter uma relação. Então, escuta essa oração, esse louvor, e faça dela a tua oração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Bem, vamos dar prosseguimento aqui então. O apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele não é dos apóstolos que andava com Jesus como os outros. Ele era uma pessoa que perseguia a igreja, chegava a condenar à morte até alguns. Em um determinado momento, Jesus aparece para ele e ali ocorre uma conversão, uma coisa maravilhosa. Ele acaba virando então um apóstolo, o que mais pregou para as pessoas que não eram judeus. Eles chamavam de gentios. E ele ia fazer uma visita para a igreja que tinha em Roma. Ele escreve uma carta para essa igreja, então é chamada de carta aos romanos, a gente chama de romanos. E nessa carta ele explica
todo o Evangelho de Deus, a história do homem, e ele coloca nos primeiros capítulos, ele vai provando que todo mundo está perdido. Todo mundo, que não tem uma pessoa na face da terra, nenhuma, que nenhuma pessoa se salva. Ele coloca a humanidade toda dentro de um buraco e dizendo assim, olha, está todo mundo condenado. E essa é uma coisa difícil das pessoas às vezes entenderem. Todo mundo acha que tem alguma coisa boa, mas, por exemplo, se a gente for pegar o padrão de Jesus, que Jesus falou assim, olha, você tem um mandamento, né? Não adulterará. Mas Jesus falou assim, se você olhar para uma pessoa de zóio comprido, com intenção impura, você já pecou. Então, nesse grau de santidade que Deus exige, Deus é santo, não salva nenhum de nós aqui. Nenhum. E não é daqui, é do mundo inteirinho. Então, à medida em que ele vai mostrando, é deprimente até, ele vai mostrando que todo mundo é perdido, que todo mundo precisa de Deus. Então, lá no capítulo 3 de Romanos, no versículo 9, então, é Romanos, se tivesse com a Bíblia, você ia andar ali os 4 primeiros evangelhos, Atos, depois você já ia achar Romanos. Então, é uma conclusão dele em cima dessa história de que não salva ninguém, de que a gente precisa de um Salvador, senão o nosso destino é o inferno. Isso é muito forte, é uma coisa muito triste para a gente, mas é o destino da humanidade. Então, lá no capítulo 3, versículo 9, ele fala assim, ele vem contando, é uma conclusão de uma história que ele vem contando ao longo de 3 capítulos, tá? Aqui é meio que um pedacinho de uma conclusão. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele era judeu, né? Então ele está falando para o pessoal assim, ó, a gente tem alguma vantagem aqui? Não, está todo mundo perdido. Então olha só, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, olha o tanto que ele fala, que não há nenhum. E se a gente descer lá para o versículo 23, ele ainda coloca de novo, ó, pois todos pecaram e carecem, ou todos pecaram e precisam, necessitam da glória de Deus. O que a gente aprende aqui? Que a gente, perante Deus, quando o pecado entrou no mundo, como o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, marcou a raça humana. É como se você pegasse uma forma de bolo e amassasse. Todo bolo que você faz ali sai com aquela marca. Então o pecado entrou no mundo por uma desobediência de Adão e Eva. Entrou, contaminou todos nós. Então a gente é uma raça condenada. Eu vou fazer o que meu coração manda. Você só vai fazer besteira porque o nosso coração é inclinado somente para a maldade. A gente sabe que não deve falar tal coisa, a gente fala. A gente sabe que não deve fazer tal coisa, a gente faz. A gente sabe que não pode comer tal coisa, a gente come. E às vezes desde pequenininho, de bebezinho, essa coisa já vai se mostrando, essa maldade, essa coisa de coração duro. Então a gente é uma raça realmente condenada, não salva ninguém. Só que se a gente continuar lendo o resto da carta aos Romanos, você vai ver que Deus, apesar de ele ser tão duro, apesar das pessoas estarem condenadas ao inferno, fala assim, nossa, mas Deus é muito bravo, Deus é muito ruim. Como assim? O meu primo lá vai para o inferno porque não aceitou Jesus? Vai. Então é uma coisa muito dura. Mas onde teve essa justiça muito dura, teve muito mais amor da parte de Deus, porque ele mandou o seu filho aqui. Para que Jesus mandou o filho aqui? Lá no Antigo Testamento, eles costumavam fazer aqueles sacrifícios que ninguém entende, né? Fala assim, mas peraí, se ler a Bíblia, eles matavam ovelha, matavam bode e tudo mais. Aquilo era assim, uma prefiguração do que estava por vir. O sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era um lugar especial ali dentro do tabernáculo, do templo de Jerusalém. Tinha a Arca da Aliança, que tinha 2 anjão assim por cima,
com as asas estendidas, são os querubins, com as asas estendidas, e ali ele derramava sangue de animal para purificar do pecado. Mas tinha que fazer todo ano aquilo, todo ano. Só o sacerdote podia entrar ali, ninguém mais podia entrar naquele negócio. Com a vinda de Jesus, foi feito um sacrifício único. Quando você vê a história que Jesus, que nem daqui a pouco a gente vai ter a Páscoa, a ressurreição de Cristo, a crucificação. Para que Jesus foi crucificado ali? Jesus foi crucificado ali porque, como Deus é santo, Ele exige justiça. Então, se você é pecador, é justo que você morra. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é uma coisa que você recebe porque você merece. O trabalhador recebe o salário no final do mês porque mereceu. Então, o que as pessoas merecem? O salário do pecado é a morte. Por isso que todo mundo morreu. Vocês não conhecem ninguém que não morreu. Todo mundo morre. Por que todo mundo morre? Porque todo mundo recebe o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso que todos nós vamos morrer. Mas, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele recebeu o castigo que era para você, para mim, receber. Ele era Deus, mas Ele veio como homem. Então Ele era homem e Ele era Deus ao mesmo tempo. Por que Ele veio como homem? Para representar a gente. Ele veio para morrer. Quando Ele morreu naquela cruz ali, Ele morreu como um ser da nossa raça, para pagar os pecados no nosso lugar. E quando Ele fala, meu Deus, por que me abandonaste ali na cruz? Vocês vão ver bastante isso agora perto da Páscoa. Ele fala isso porque Deus abandonou mesmo. Deus virou as costas para o seu filho, para ele sentir a dor, para ele sentir a vergonha, toda a maldade que você fez na sua vida, toda coisa sem vergonha que você já fez, que seu pai fez, que sua avó fez, que todo mundo fez. Ele pagou ali o castigo, porque Deus é justo e Ele exige essa justiça. Então a justiça foi feita na morte de Cristo. O que era para você sofrer, Cristo sofreu no seu lugar. Mas não foi para todo mundo. Para quem que Cristo sofreu? Para as pessoas que iriam crer nele, para as pessoas que iriam se arrepender dos seus pecados, que iam reconhecer isso, falar, eu não valho nada mesmo, eu sou um pecador. Então, para essas pessoas que se arrependeram, a morte de Cristo tem a eficácia de pagar os seus pecados. Aí Deus se torna ao mesmo tempo justo, porque você pagou. Não foi você que pagou, né? É como se eu fosse num lugar que você deve, numa loja que você deve, eu vou lá e pago a sua conta e falo, está certo, a pessoa não pode te cobrar. Então, quando Jesus morreu ali naquela cruz, Ele morreu no seu lugar. Ele pagou. Quando as últimas palavras de Jesus foi, está pago. Tem Bíblia que fala está consumado, mas a tradução mais correta é está pago. O que está pago? Está pago aquilo que você teria que pagar. Então, quando você aceita Jesus, você está justificado, está tudo certo com Deus. Você deixa de ser uma criatura que está em guerra com Deus e você se torna uma criatura agora, filho por adoção de Deus. E na nossa linguagem, falar filho adotivo, às vezes não tem o mesmo peso que naquela época, porque o filho adotivo, o filho normal, o pai podia deserdar, o filho adotivo não. Você adotou da sua livre escolha, foi você que quis esse filho. Então, naquela legislação antiga, um filho adotivo não podia ser deserdado em hipótese alguma. Então, por isso que fala que nós somos filhos adotivos de Deus. Isso é uma coisa bonita, é uma coisa forte. E Jesus passa a ser o nosso irmão. Mas é para todo mundo? Não é. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não levam. O único caminho que leva para Deus é Jesus. E se a gente agora voltar um pouquinho na Bíblia, do livro de João, o Evangelho de João. João também era um dos apóstolos de Jesus. Segundo ele, era o que Jesus mais gostava, era o apóstolo querido. Se a gente for para João, capítulo 3, lá no versículo 16, é uma das passagens mais conhecidas. Para quem não conhece a Bíblia, já escutou isso daqui. Fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é lindo, isso é maravilhoso.
Nossa, pegar esse versículo, você pode pôr na traseira do carro, né? Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma demonstração tremenda do amor de Deus, é verdade. Duvido que alguém aqui dava o filho para morrer no lugar de um estuprador. Duvido que alguém faria isso. Você às vezes morrer por uma pessoa boazinha, não sei lá, até pode te dar uma vontadezinha, mas morrer pela porcaria ninguém quer. E Jesus morreu por nós que somos ou que éramos porcaria. Perante a santidade de Deus, nós éramos porcaria. Então esse versículo é forte, é lindo, é uma coisa que põe a gente para cima. Só que se a gente continuar um pouquinho, esse é o versículo 16. Se a gente continuar até o 18, então olha só: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lindo. Jesus veio para salvar o mundo. 16 e 17 são lindos. Agora olha o 18, o tapa na sua cara, na minha cara, que é o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Quem crê em Jesus, quando o mundo acabar, você não vai ser julgado como as outras pessoas. Jesus vai por você atrás e fala assim: ó, a conta desse aqui está pago, desse aqui está pago, desse aqui está pago. Você não vai enfrentar a ira de Deus. Então, quem nele crê não é julgado. Agora, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito de Deus. Ou seja, se você crê, e o que é crer? Crer é você acreditar que Jesus veio, que Ele é Deus, que Ele habitou entre nós, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. É você reconhecer que você não vale nada, que perante a santidade de Deus a gente não é nada, a gente é aquela aguinha que sai do lixo, a gente não é nada. É você reconhecer a sua miséria, a sua miserabilidade, pedir perdão para Deus por isso, se arrepender de verdade. Tem diferença entre arrependimento e a hora que você é pego no negócio, você fala: eu me arrependo. Arrepender antes. Então a hora que a coisa acontecer, que Jesus voltar, não vai adiantar se arrepender, porque você foi pego na confusão toda. O negócio é você constranger mesmo o seu coração, falar assim: eu me arrependo, eu creio em Jesus, eu quero ser salvo por Jesus. É isso que você tem que fazer. Agora, se você não fizer, sinto muito, não é minha palavra, está escrito aqui, ó: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, não existe neutralidade com Deus. Ou você crê, ou você faz essa confissão, você assume essa postura, ou você não crê e você vai para o inferno. Não tem outras opções, não tem caminho intermediário, não tem purgatório, não tem. Ou você está salvo por Jesus, ou você já está condenado porque você não reconheceu, você não aceitou Jesus. E como é que a gente sabe que está salvo? Como você vai saber que você está salvo? Bom, para você saber que você está salvo, você tem que fazer uma retrospectiva. Eu aceitei, eu reconheci, há esse ponto de mudança de postura na minha vida. Em algum momento eu tive esse reconhecimento? Eu tive esse reconhecimento, então que bom. Mas isso se manifesta em você? Porque uma pessoa que passa por uma experiência dessa, uma pessoa que recebe a salvação do Filho de Deus, se a sua vida continuar igual, aí sinto muito, você está iludido, porque exige uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, exige uma santificação, e se o seu coração está cheio disso, isso tem que transbordar. É obrigação da gente falar disso para os outros, dá um desespero na gente. Por que dá tanto desespero de querer falar? Porque às vezes você vê uma pessoa que você gosta, uma pessoa perto de você, você fala assim: se essa pessoa morrer hoje, ela vai para o inferno, se ela não aceitar Jesus. Não é que você está julgando a pessoa, ou a pessoa crê e está salva, não crê e vai para o inferno. Então isso a gente vê com pessoas próximas, mas também a nossa empatia é suficiente para ver a pessoa que está longe da gente, você nem conhece, mas você tem vontade de ela falar para a pessoa, fala assim: olha, aceita Jesus, muda a sua vida.
Então, a minha palavra aqui não é para a gente ter uma vida mais fácil, não é para a solução de todos os problemas. Na realidade é a solução de todos os problemas, porque o maior problema que a gente tem é esse. O maior problema é você morrer para o inferno, tá? Mas a gente aceitando, a nossa vida fica muito diferente. A gente tem pessoas bem jovens aqui, né? Gigi, Pedro, o Heitor, os menorzinhos aqui, mas vai fazer a diferença na vida. É uma coisa assim, a gente enxerga os problemas de uma perspectiva diferente, a gente passa pelas dificuldades de uma maneira diferente. Então a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é essa: a gente é condenado? É. A gente é uma raça imunda? É. A gente é tudo de... Nossa, a gente não salva nada mesmo. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele mandou a solução para isso. E isso é uma coisa pessoal. Se desse para pegar um machado e dar na cabeça da pessoa, a gente dá. Imagina que bacana quando eu estava todo perdido, se meu pai desse uma machadada na minha cabeça, falava: entra Jesus. Mas não dá, não é assim que funciona. Jesus só entra na sua vida se você abrir espaço para o Espírito Santo levar Jesus até a sua vida. Então que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa refletir. Se alguém aqui porventura nunca fez essa confissão, não precisa fazer aqui na frente de todo mundo, não. Depois, como o Moacir falou, lá no seu quarto, você fecha a sua porta, Deus lê os nossos pensamentos. Se você fizer uma oração baixinha, se você fizer uma oração mental, para Deus tanto faz. Faça essa oração, faça essa entrega, e eu convido vocês. Todo domingo a gente vai na escola dominical, na igreja presbiteriana lá em Itacoatinga. A gente vai junto. Há pouco tempo atrás a gente ia na igreja quadrangular. Mas na igreja é um lugar onde você se fortalece, é um lugar que Deus, pensa bem, você está indo lá respeitar, cultuar a Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então fica o meu convite para todos, se vocês quiserem ir se santificar. A gente está ouvindo aqui o que? 20 minutos de pregação, de palavra de Deus. Agora que gostoso na igreja você poder ouvir mais. E pode ser que caia um meteoro hoje aqui e a gente morre todo mundo. Então o maior problema que a gente tem na vida é esse. Que Deus abençoe a todos. E a gente tem uma coisa de colocar. Agora, como estamos aqui em família? Eu estava trabalhando, né? Fazendo história, e estava pensando. Não tem um dia que eu não penso no meu irmão. Mas até ela falou assim: todos os caminhos levam a Deus? Não, não levam. Não, a pessoa pode falar assim: eu estou numa religião tal, estou numa religião tal, presbiteriana, não é isso. Ele falou: o cara para Deus é Jesus Cristo. Ele veio aqui, ele se sacrificou, entregou a vida para nos salvar. Salvar do quê? Da ira de Deus. Sabe? Porque tem religião que vai falar assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer penitência, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que guardar um dia, você tem que fazer aquilo. Isso daí nada vale para Deus. O que vale é você falar assim: eu me arrependo, eu me arrependo e eu quero conhecer Jesus Cristo. Porque é o seguinte: você não sabe do que você vai embora. Na véspera que meu irmão faleceu, a gente andou o dia inteiro junto. A gente andou nas lavouras de girassol. A gente conversou um monte, fez planos, tinha um monte de projeto. Isso daí foi arrancado. E fechou o olho. E aí? Alguém sabe a hora que vai embora? Alguém sabe o que vai acontecer daqui a uma hora? A gente não sabe. E a gente está brincando com ele. Ele fala assim: eu estou de boa, eu estou com saúde, estou bem, mas a gente não sabe a hora que vai embora. Como o Tetel falou, se a gente fechar o olho agora, se não aceitou Jesus Cristo, a gente vai para o inferno. Vai falar assim: tudo bem, eu vou para o inferno, eu estou de boa. Não vai. O inferno é um lugar de desespero. Você vai entrar lá, você não vai saber nunca mais. Porque a Bíblia fala isso.
Quem foi, não sai, não vai ficar indo e voltando, que nem o Espírito fala que vai e volta. Não vai. É uma vez só. Então é muito melhor você entregar sua vida agora. Falar, não, eu não quero mais saber de besteira dessa vida. Eu quero saber de Jesus Cristo. Eu quero saber de agradar a Deus. Como que eu vou saber de agradar a Deus? Leia a Bíblia. Tira um tempo todos os dias, leia a Bíblia. Ora. Perdi minha mãe também, a minha mãe não sei. E aí? Ela está salva? Não sei. Porque a pessoa ser boa não leva ela para o céu ou para o inferno. Não é isso. A minha bondade, a minha justiça não leva para o céu ou para o inferno. Leva para o céu a justiça de Deus. Que foi feita através de Jesus Cristo. E aí? O que a gente está esperando? Uma coisa é certa nessa vida. Uma hora a gente vai fechar o olho. Que hora que a gente vai fechar o olho? Não sei. Então é melhor a gente pensar nisso bem antes do que deixar a coisa acontecer e ir em outro lugar sem não gostaria de estar. Fazer uma oração para te encerrar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Deus, por este momento aqui, onde nós lemos salmo, entoamos louvores, a sua palavra foi lida e explicada aqui, ó Deus. Que agora o Senhor faça a sua parte, Senhor. Que o Espírito Santo possa visitar as mentes, esquadrinhar os corações, e que o Senhor abençoe, ó Deus, de uma forma poderosa, sobrenatural, cada um aqui. Porque é lógico que o nosso maior problema é a nossa salvação, mas nós temos os nossos problemas aqui, nós temos as nossas necessidades, os nossos problemas de saúde, e nós sabemos que Tu é Deus para tudo, que é um estalar de dedos do Senhor, que qualquer realidade possa mudar imediatamente. Que o Senhor abençoe cada um aqui naquilo que precisa, ó Deus. Seja numa questão financeira, seja numa questão emocional, seja numa questão de clareza de ideias. A pessoa às vezes está confusa, a pessoa não sabe para que lado vai, sei lá, são as vicissitudes da vida, as coisas que acontecem ao longo, as questões financeiras. Senhor, põe a sua mão e abençoa, o que cada um aqui for fazer ao longo da semana que vem, que seja abençoado, Senhor. As coisas podem dar certo e podem dar errado, mas com a sua mão a coisa pode virar para o lado certo. Aquela coisa que ia ser uma tragédia, que ia ser uma desgraça, com a sua mão pode ser revertida em bênção, pode virar exatamente o oposto daquilo. E é isso que eu peço a Ti, Senhor, não porque nós merecemos, mas pela Tua misericórdia. Se for para o nosso bem, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos dê entendimento da Sua palavra. Que nós possamos ter agora um jantar gostoso, uma reunião que continue nessa harmonia de família aqui, e que o Senhor abençoe, não é só hoje, ó Deus, mas que todos que estão aqui, até o final da sua vida, possam ser abençoados pela oração de hoje, ó Deus. É nisso que nós cremos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.